A paz do Senhor, adolescente. Vamos começar mais uma aula, da escola dominical. É a sexta aula do terceiro trimestre. Hoje é dia 8/8/2020. Para que Deus venha nos dar força, sabedoria e que brevemente, se for a vontade de Deus, vamos retornar à aula presencial, esse próximo domingo. Então a sexta aula fala da fuja da imoralidade. Então é um assunto muito importante no dia de hoje, não só no dia de hoje, mas em toda a vida da pessoa cristã em Cristo Jesus, Vamos fazer uma oração para que Deus venha nos dar graça e sabedoria para a gente andar nesse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, estou aqui mais uma vez, Senhor, para que o Senhor venha, Pai, me usar, Pai, para levar, Pai, a Tua palavra, Senhor Jesus, a cada coração, de cada adolescente, Senhor Jesus, que venha instruir, Senhor Jesus, no Teu caminho, que venha, Senhor, cada dia mais estar presente, Pai, fazendo conforme a Tua vontade. Senhor, continua abençoando a vida de cada adolescente, Senhor, a vida do irmão Kel, Senhor, a sua família, Senhor, cada família, Pai, venha purificar, Senhor, santificar, Pai, faça conforme a Tua vontade, Pai, assim eu te peço, não só hoje, mas eternamente, amém. Então, adolescente, só para a gente começar a aula, eu queria ler, primeiramente, e falar que Deus, desde o princípio, Deus, ele nunca aceitou e nunca vai aceitar a imoralidade diante do seu povo, Quero ler aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 13 em diante, vou ler até o 17, para a gente ter uma base do que eu estou falando sobre imoralidade, Uma coisa que Deus abomina. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofe, e tarás compartimento na arca, e o betumarás por dentro e por fora, com betume. Então, vou ler só até o 14 mesmo. Então, aqui fala que Deus, ele abomina, no meio do seu povo, a prática de qualquer tipo de, tanto idolatria, como prostituição, como fornicação, tudo que é o contrário à palavra de Deus. Mas, aqui no versículo 14, Deus honra aquele que segue fielmente os seus mandamentos. Aqui fala assim: faze para ti uma arca de madeira de gofe, farás o comprimento na arca, e a betumará por dentro e por fora com betume. Então o Senhor, ele tem um compromisso. A palavra do Senhor, ela é fiel para aqueles que é fiel com o Senhor. Então, adolescente, e cada vez mais a gente venha se santificar na presença de Deus, Tem vários versículos para a gente decorrer durante essa lição. A lição que o irmão Kel também é a continuação dessa que eu estou dando. Uma lição também que foi muito maravilhosa, Que fuja da aparência do mal, E aqui fala no texto bíblico em Provérbio, vamos ler Provérbio 5, vou ler o 1 e o 14, para a gente discorrer a lição. Deus venha cada dia mais nos dar um espírito puro, um coração puro, uma mente reta, que venha agradar o Senhor, Que um salmo fala, fugir da aparência do mal, Em Provérbios 5, versículo 1: Filho meu, atendes à minha sabedoria,
e a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserve os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha desfila favor de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso, como o absinto, que fala coisa amarga, né? Que não é comestível e nem pode ser bebida, né? Agudo como a espada de dois gumes. Então, isso que nos leva a entender que o Senhor, cada dia mais, Ele nos orienta. Adolescente, siga a palavra de Deus, seja instruído pela palavra de Deus. Aquele que está te ensinando, seus pais que está diante da palavra de Deus, dê ouvido que seu pai fala, dê ouvido que a sua mãe fala, que seu irmão que tem uma idade mais do que a sua, que tem mais experiência, que tem uma palavra vinda do céu, dê ouvido. E aqui fala o devocional, fala assim: quem são as pessoas mais felizes do mundo? São os jovens? São as pessoas saudáveis? São as ricas? As pessoas mais felizes do mundo são aquelas que estão realizando seus sonhos, ou se entregarem a algo maior do que si mesmo. Elas adquirem o intento de colocar-se acima dos problemas. Se você quiser conhecer a verdadeira felicidade, sonhe um sonho maior do que você. Encontre algo que possa dedicar a sua vida. Então aqui fala de sonhos concretos, né? Que Deus, Ele diz que o que nós temos pensado ou que desceu ao coração, o que o Senhor Ele tem para nós é coisas melhores, coisas maiores. Então, para a gente saber que Deus Ele não tem união com o pecado, Ele não tem união com a desobediência, eu queria ler, que a gente é conhecedor dessa passagem, né? Em 2 Samuel, me acompanha, vamos ler na palavra de Deus, que é nosso guia, né? 2 Samuel, capítulo 11, versículo do 2 ao 4. Aqui fala de Davi, né? Quando Davi se deixou seduzir pela prostituição, né? Capítulo 11 de 2 Samuel, do 2 ao 4. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiro e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Então a gente conhece a história de Davi, né? O final que teve felizmente, essa tragédia na vida de Davi. O Senhor, Ele se indignou muito com essa atitude de Davi, né? Mas demais, corrente dos versículos, você vê que o Senhor manda Natã, né, o profeta, e Natã começa a conversar com Davi. Então, onde eu quero chegar? A importância das coisas de Deus é o arrependimento dos nossos erros, das nossas falhas. Davi, ele reconheceu que tinha pecado contra Deus, né? E a partir do momento que ele pecou contra Deus, veio toda aquela tristeza, todo aquele remorso. E assim é na vida daqueles adolescentes que faz algo errado.
um exemplo, desobedece o seu pai, ou um exemplo, seu pai manda fazer algo, manda ou então não manda fazer algo, você desobedece, então fica aquela consciência tocando cada vez mais, você vai se entristecendo, você vai perdendo o diálogo entre pai e filho, entre mãe e filha, ou vice-versa, porque tem um distanciamento, assim como o que nos separa do amor de Deus é o pecado. Então, é a mesma coisa entre nossos pais. Se nós perdemos a confiança dos nossos filhos, então vai ver o que? Uma tristeza, uma desconfiança. Então vai ver o que? Um distanciamento. O filho não tem mais coragem de falar para o pai, porque automaticamente quanto mais mente, mais ele pega esse hábito. Então, cada vez mais a gente tem que temer a Deus, que é o conhecedor de todas as coisas, conhece e sonda nossos corações. Não adianta a gente mentir para o nosso Pai e Deus, que é onisciente, onipresente, sabe todas as coisas. Então a gente vê o desfecho que teve na vida de Davi. Davi, a partir do momento que pecou um ato de prostituição com Betseba, você vê que o primeiro filho que ele teve com ela, o Senhor disse que ele não viverás, mas morrerás. O filho morreu. Os seus outros filhos, infelizmente, foram destruídos por causa do pecado de seu pai. As suas mulheres, infelizmente, foram pegadas à força por outros homens. Então houve uma destruição tremenda na vida de Davi. Tanto é que tanto seus filhos o tentaram matar, né? Seu filho tentou matar. Então, infelizmente, a Bíblia diz, né, em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Mas tem a continuação, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós sabemos que nós temos um advogado fiel. Não pecamos por vontade própria. Não vamos maquinar o pecado, adolescente. Seja fiel a Deus. Seja fiel ao seguimento da palavra de Deus. Honre o seu pai, honre a sua mãe, que a palavra de Deus nos ensina. Então, também vou ler aqui um texto que eu peguei na internet, também tem um decorrer na Bíblia, né? Somos conhecedor que fala de Balaão, né? No capítulo 25 de Números, fala infelizmente, da hipocrisia dele, né? Que se levou à ganância aí contra o povo de Deus. E aqui fala assim: faça morrer, portanto, os membros do seu corpo. Aqui se encontra em Colossenses capítulo 3, versículo 15, esse versículo. Faça morrer, portanto, os membros do seu corpo com respeito à imoralidade sexual, impureza, paixão desenfreada, desejos prejudiciais, ganância, que é a idolatria. Então, o mundo de hoje, infelizmente, nas novelas, nos filmes, infelizmente até nos desenhos, tem cenas de violência, tem cena de prostituição, cena de adultério, infelizmente as novelas. Então, infelizmente a gente tem que sondar o que está assistindo diante da nossa família, né? Pessoas que infelizmente levam coisas erradas para dentro do nosso lar, porque hoje o mundo é assim. Quando não tem uma coisa que leva à prostituição ou até mesmo a zombação do seu próximo, não dá audiência. Por isso que infelizmente eles colocam esse tipo de programação. Aqui, o que Balaão tramou para prejudicar o povo de Jeová. Aí ele coloca aqui um exemplo de como o inimigo ele é sagaz, como ele usa as armadilhas para pegar o povo de Deus. Fala assim, ele coloca uma parábola, né? O pescador vai até o seu lugar preferido para pescar. Ele quer pegar um tipo específico de peixe.
Por isso escolheu uma isca, jogada a linha na água. Pouco depois sente o peixe morder a isca, pois a vara se curva. Ele recolheu rapidamente a linha, tira o peixe da água, sorriu, pois sabe que usou a isca certa. Isso nos faz lembrar de algo que aconteceu no passado, antes de Cristo, né? No Velho Testamento. Um homem chamado Balaão pensou muito em que isca ia usar. No caso dele, porém, a presa que ele queria atrair era o povo de Deus, acampado nas planícies de Moabe, perto da fronteira da terra prometida. Balaão se dizia profeta de Jeová, mas na realidade era apenas um homem ganancioso que foi contratado para amaldiçoar Israel. Mas em vez disso, com a intervenção de Jeová, Balaão abençoou Israel. Determinado a receber sua recompensa, Balaão achou que talvez pudesse fazer com que Deus amaldiçoasse seu próprio povo. Simplesmente conseguiu levá-los à prática com um pecado grave. Com isso em mente, Balaão lançou a isca às sedutoras mulheres de Moabe. Então aqui, para a gente ter uma ideia, mesmo Balaão com sua malícia, com sua mente voltada a levar o povo de Israel à prostituição, mas a gente vê um contexto muito interessante. Quando ele tentava amaldiçoar o povo de Deus, Deus o abençoava. Então a palavra de Deus fala que quando aceitamos Cristo, nenhuma maldição cai sobre o Filho de Deus. Aí aqui no contexto fala que através das obras erradas do povo de Israel, o Senhor que castigou o povo. Então a gente é conhecedor dessa história, que morreu mais de 24 mil pessoas nesse momento aí de prostituição, que estava adorando os deuses de Moabe, né? Que fala do deus lá da fertilidade. Infelizmente não era fertilidade, sim prostituição, é Baal Peor. Então, quando fala Deus da fertilidade, é o próprio Deus, né? Não aqui dizendo que aqui é o contexto de Deus da fertilidade, mas o Senhor, ele fez homem e mulher para quê? Para que se multiplicasse. Então, a relação conjugal entre o homem e mulher não é pecado quando se fazem dentro do casamento. Então, quando o Senhor estimulou fazer o homem e a mulher, ele já tinha esse intuito na sua mente, que o homem ia se multiplicar, né? Que ia se multiplicar com a mulher, fazendo os filhos para multiplicar na terra. Mas, através de Satanás, que entrou no jardim, né? Introduziu na mente de Eva, né? O contexto de poder se rebelar contra Deus. E ali surgiu, infelizmente, o pecado, né? Da desobediência. Infelizmente, quando veio o pecado, veio toda a idolatria, né? Toda a prostituição. Então, adolescente, então para concluir, a gente tem que entender o quê? Descrever o significado de imoralidade. Reafirmar, que então são 3 tópicos, né? Reafirmar qual o propósito de Deus em relação ao sexo. E o terceiro, demonstrar como fugir dos apelos da mídia à imoralidade. Então a gente vai decorrer tudo isso. E aqui para a gente ler na revista, fala assim: fique alerta, você sabe que o sexo foi criado por Deus, assim como eu falei.
Deus criou o sexo puro, sem pecado, com o propósito de proporcionar a propagação da espécie humana e a satisfação do casal no casamento. Satanás, no entanto, perverteu e transtornou o sexo através do abuso e da distorção desse e de outros preciosos institutos humanos. Instinto humano, conforme vemos na Bíblia. Deus não tolera a imoralidade sexual e espera que tenhamos uma vida de pureza. Se você deseja agradar a Deus e ter uma vida vitoriosa, descubra nesse estudo o que é imoralidade e como fugir dos desejos e práticas sexuais que são reprováveis e pecaminosas. Então aqui fala de um assunto, infelizmente, muito popular no dia de hoje, né? As pessoas, ela é, como diz, obrigado, infelizmente, a perder a sua virgindade, a perder o respeito pelo próximo, como diz, estimulado quem fica mais com mulher ou quem fica mais com homem. Então as coisas de Deus não é assim. A Bíblia diz que deixai o homem e a mulher e se fazem um só. Então, quando a Bíblia diz o que Deus juntou, não separa o homem, então o Senhor ele não fez duas mulheres para um homem, nem dois homens para uma mulher. Então as coisas de Deus é o que? É ordem e decência. Se você, adolescente, está namorando e já está no tempo de namorar, respeite o seu próximo, respeite a sua companheira ou seu companheiro. Namore no tempo certo, porque a palavra de Deus fala: deixará o homem, não o menino, não a criança, mas o homem deixará o seu lar e apegar-se à sua esposa, à sua mulher. Então aqui não fala de criança, não fala de adolescente, não fala de jovem, não. Fala de pessoas maduras que sabem já o que quer para a sua vida em casal. Não é uma experiência, não é o que um teste, não, é vidas que estão diante de Deus. Então quando você pensar em namorar, pensa no que Deus ia achar disso. Primeiramente, põe Deus na frente, põe Deus em primeiro lugar. Queria ler mais um versículo em Número 31, ainda fala de Balaão. Você vê que todos esses acontecimentos Deus não tolerou. Felizmente, muitas pessoas fizeram esse tipo de adultério, esse tipo de idolatria, terminaram com as suas mortes. Aqui em Números capítulo 31, versículo do 14 ao 16. Do 14 ao 16 fala: indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército e capitões dos milhares. E os capitões das centenas vinham-se serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: deixastes viver todas as mulheres, e eis que estão fora os que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem, deixando-se com ele para vos deixar viver. Então, o Senhor, ele não tolera a prostituição. O Senhor, ele não tolera o pecado, mas ele aceita o que? O arrependimento. Ele aceita aquele que reconhece que pecou.
Então aqui a gente vê todo o contexto da Bíblia no Antigo Testamento, que o povo tinha um coração duro, que o povo cada dia mais se voltava contra Deus, que o povo buscava deuses que não era Deus, que o povo se rebelava diretamente contra Deus e contra seu servo Moisés, assim também contra muitos que se levantaram como líderes na presença do Senhor. E a gente vê que todo o fim dessas pessoas foi terrível. Pessoas tiveram suas vidas ceifadas, pessoas tiveram suas famílias destruídas pelo inimigo e muitas vezes não se retrocederam em buscar ao nosso Senhor Jesus, que é o autor e consumador de todas as coisas. E aqui, nessa lição, falamos que Deus requer de seus filhos uma vida de pureza e santidade em relação ao sexo. A palavra-chave da lição é moral. Distribua. Então, fala que moralmente você servir ao Senhor, buscando verdadeiramente a face de Cristo. Como o Senhor fala, buscar ao Senhor, entrar na sua presença com o rosto descoberto, com a mente pura, um coração transbordante na presença do Senhor. E aqui a palavra viva fala: nessa lição você terá a oportunidade de desfrutar a respeito da necessidade de fugir da prostituição e manter-se puro, que encontra em 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Também se encontra em Salmo 119, versículo 9. Vamos ler em Salmo 119, versículo 9. Cada dia mais o Senhor vem nos dar graça, purificando nossa mente, nosso coração, que o mundo tem cada dia mais atacado os adolescentes, os jovens, nas escolas, nas ruas, nas mídias sociais, em todo momento. Vou ler do versículo 8 do número 119 de Salmo. Observarei os teus estatutos, não me desampararei totalmente. Como purificará o jovem ao seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bem o 12. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Como se purificar diante do mundo, felizmente tão depravado, diante de um mundo tão, como diz, impuro? Aqui no 9 fala: como purificará o jovem o seu caminho? Observando o que? A palavra de Deus, guardando os seus mandamentos, de todo o seu coração, buscando ao Senhor, nos momentos fracos, nos momentos de tribulação, nos momentos de perseguição. Buscai o que? Aquele que pode te ajudar, buscando o conselho de pessoas sábias, guiado pela palavra de Deus. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 22. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda Timóteo. Versículo 22 fala, vou ler do 1 ao 23. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que
com um coração puro invoca o Senhor e rejeita as questões loucas e sem instruções, sabendo que produzem contendas. Então aqui fala o que? Pessoa sensata, de jovem, sensato, né? Invocando o nome do Senhor, um coração puro. Adolescente não se deixa dominar pelos desejos carnais. Busca o Senhor, pede força a Ele, que Ele tudo fará por você. Sei que não é fácil, mas é necessário. Para quê? Para se manter puro, para se manter santo num mundo tão pecaminoso. E aqui fala assim, nós temos também que dar nossa força, temos que ter força também nós, né? Foge também dos desejos da mocidade, dos desejos da carne, da vontade da carne, porque se nós invocamos o nome do Senhor, Ele nos dá força, Ele nos dá confiança para cada dia mais seguir um propósito, buscando a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E também em 1 Coríntios, capítulo 9, 6, segundo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 até o 10, fala assim, ó, do 6 ao 8 ao 10. Mas vós mesmos façai do 9. Não sabeis que os injustos não há de herdar o reino de Deus? Então, o Senhor ele nos avisa cada dia mais para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Ele fala que o idólatra, o beberrão, o roubador, o maldizente, não herdarão o reino dos céus. Os sodomitas, que é aqueles que tentaram enganar o povo de Deus, pessoas, infelizmente, na antiga aliança está com seus nomes riscados do livro da vida, que pessoas maquinaram contra o povo de Deus. Pessoas tentaram destruir a obra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui fala, descobrirá o que significa a imoralidade e quais as suas infelizes consequências. Compreenderá o propósito de Deus em relação ao sexo e como manter uma vida de pureza, pelo temor de Deus, pela santidade da vida cristã e pela preservação da família, principalmente pelo ensinamento bíblico de que o nosso corpo é instrumento de Deus, dedicado ao seu trabalho e à sua glória. Então, se o corpo ele não está santificado, purificado, como o Espírito Santo de Deus vai entrar em nós, fazer morada, fazer a transformação em nossos corações e nossas mentes? Não tem como. O Senhor disse que o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Então o nosso corpo ele tem que estar o quê? Purificado. A nossa mente tem que estar pura. Sei que a gente não controlamos nossos pensamentos, mas repreender em nome de Jesus todo mau pensamento. Que o Senhor ele usa o capacete da salvação. Que o Senhor cada dia mais ele coloca na nossa mente a palavra de Deus, coloca louvores instruídos por Deus, louvores que honram o nome do Senhor. Cada dia mais, adolescente, vamos buscar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor ele é fiel. Em brevemente eu creio que ele vai vir buscar a sua igreja. A Bíblia fala que a igreja que o Senhor vai vir buscar é a igreja pura, imaculada, de vestes brancas, purificada. Então não é a igreja de qualquer jeito. Não é uma igreja que está só fingindo ou só indo na casa do Senhor, não. Tem que estar de todo o coração na obra de Deus. Adolescente, vamos refletir nas nossas ações, nos nossos pensamentos, como estamos agindo diante dessas coisas que o inimigo tem colocado na nossa frente, purificando cada dia mais. Sei que não é fácil
está longe das coisas que agrada a carne, mas é necessário. O Senhor, Ele cada dia mais quer um povo que se volte a Ele. Vamos ler aqui, que eu gosto de ler muito esse versículo em Salmo, né? De número 1, Salmo, e versículo 1. Eu gosto muito desse versículo, é um versículo que nos guia a todo momento. Salmo 1, do 1 em diante. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizeres prosperará. Então aqui fala do acompanhamento direto com Deus. Aqui fala da confiança em Deus, guardando os seus mandamentos, fugindo da idolatria, fugindo da prostituição, fugindo da fornicação. Entendeu? Então nós temos o que? Um Deus para prestar conta das nossas ações, do que falamos, do que praticamos. E aqui, a imoralidade. Esta é uma frase importantíssima da sua vida, marcado por mudanças no seu corpo e na sua mente. A partir de agora, você está lidando com sentimentos e impulsos que não conheciam antes. Por isso, precisa ter cuidado para não ser influenciado pelos apelos da mídia para tornar-se uma presa imoral, uma pessoa imoral. Então a mídia, infelizmente, tem todo tipo de conteúdo. Então está na palma das suas mãos, celular com internet, você pode viajar o mundo sem sair do lugar. Então, o que nos impede de estar vendo coisas que é imprópria? O Espírito Santo ativo na nossa vida, adolescente. Peça ao Espírito Santo que cada dia mais venha vivificar a sua vida espiritual, que quando a vida espiritual ela é alimentada, ela domina a carne. Então o que você fazia de errado você não faz mais, porque você tem um temor do Senhor. O Senhor diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Não temor por causa das consequências, mas um temor de amor, de respeito pela morte de Cristo no Calvário, de respeito por ser resgatado da vil maneira de viver que a gente andava no mundo. Uma família que cada dia mais a gente venha dizer, nossa, que jovem diferente, buscando ao Senhor nesses momentos difíceis. Então, isso é a diferença que Deus quer na vida de cada um de nós. Fugindo da imoralidade, vendo os que estamos colocando diante de nossos olhos. Felizmente tem site que sem querer vai para coisas indecentes, mas você não pode ficar olhando. Saia desse site. Saia desse filme que tem muita imoralidade. Se tem novela com muitas cenas de imoralidade, desliga. Preserve o que é a sua vida santa diante do Senhor. Adolescente, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor, porque a Bíblia diz que hoje a vinda do Senhor está muito mais próximo do que do tempo que nós aceitamos a Cristo. Então ele diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Não seja iludido por ímpios, pessoas que não têm o temor de Deus, pessoas que não reconhecem a Deus como Salvador. Então aqui fala o que? Você sabe o que é imoralidade? O dicionário da língua portuguesa define imoralidade como caráter ou qualidade do que é imoral. Um caráter você não nasce com ele. Ele é o que? Moldado.
Ele é o que? Cada dia mais que você vai vivendo uma vida moral, uma vida justa, ele vai sendo o que? Criado. Ele vai sendo desenvolvido. A pessoa vai ganhando o que? Nossa, essa pessoa eu conheço, ela tem moral, ela não faz as coisas erradas, ela não pratica as coisas erradas, a injustiça. Então, o caráter, ele é o que? Ele é construído. Ele não é passado de pai para filho, ou de filho para pai, ou de mãe para filha, não. Ele é o que? É construído. Ele é desenvolvido no dia a dia. Você está no seu local de trabalho, você não pode pegar uma caneta. Se você não tiver o que? Como posso falar? Uma pessoa lhe autorizar você levar para sua casa, peça. É melhor você pedir do que você ser envergonhado diante de coisas mínimas, diante do inimigo. Ele está cada dia mais tentando envergonhar o povo de Deus. E aqui fala assim: conduta ou comportamento que não se pauta pela moralidade, prática de maus costumes. E aqui fala o que é: você sabe o que é imoralidade? Ou qualidade do que é imoral? Conduta ou comportamento que não se pauta pelas moralidades, prática de maus costumes, depravação, libertinagem. Uma pessoa indecente não tem controle dos seus impulsos, torna-se imoral. Isso é a característica de pessoas que não têm compromisso com Deus. A pessoa imoral, a pessoa que não tem respeito ao próximo, sem controle no que fala, nos seus gestos, nas suas ações. E aqui ainda continua, né? Fica com várias pessoas e se relaciona sexualmente com elas. Deus não fez o sexo para o pecado. Quem fica não respeita o outro, aproveita-se dele instintivamente, não por amor de verdade. Pensa apenas em si mesmo, na satisfação dos seus desejos. Hoje, o comum, adolescentes que ficaram em uma festa, por exemplo, não se falarem no dia seguinte. Esses encontros são, na maioria das vezes, seguidos de intimidades e estranhos, como alguém pode se entregar às carícias e intimidades com uma pessoa que acabou de conhecer. O amor verdadeiro do coração não pratica essas coisas e não prejudica o outro. Então, a pessoa que tem moral, a pessoa que tem caráter, ela é uma pessoa verdadeira. Ela é uma pessoa que, mesmo que esteja com um pensamento ou com uma vontade, ela pensa no próximo. Ela pensa que serve um Deus fiel. Aí por isso que não pratica esse tipo de perversidade. Em Romanos capítulo 13, versículo 10, que a gente vai ler do 8 ao 10, fala assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos amei uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se haver alguma outra mal mandamento, todas nessas palavras se reúne: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então aqui fala o quê? Que nós não vamos fazer as coisas por impulso, por ordenança ou por efeito que alguém mandou, não. Temos que amar o próximo.
não prejudicar o próximo como a gente não quer ser prejudicado. Pessoas que infelizmente têm um coração voltado à idolatria, à prostituição, ele não está nem aí para quem fere, que se destrói um casamento, se destrói uma amizade. Adolescente, vigia, vê com quem você está andando, as pessoas que você está conversando. Será que tem mais o mesmo diálogo que você tem? Será que tem os mesmos costumes que você tem? Será que está andando nos mesmos lugares que você está andando? Vigia, busque ao Senhor. Cada dia mais se apegue a Deus. Pessoas que te levem mais próximo de Deus. Esse é o conceito bíblico. A gente tem que andar com pessoas sábias, guiadas pelo Espírito Santo. E aqui falou apelos à mídia. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no âmbito do casamento. Infelizmente, vivemos em uma época em que o sexo livre é moda. Virgindade é coisa do passado. Não ter experiência sexual é alvo de deboche. A mídia, através de televisão, do cinema, das revistas pornográficas e agora até através do telefone e da internet, estimula os adolescentes e jovens a viverem um sexo sem controle e sem compromisso. A indústria de entretenimento apresenta na televisão shows, filmes e novelas que promovem profanação, violência e sexo ilícito. Cada vez mais as pessoas se tornam imorais, agindo desordenadamente. Então fala o quê? De práticas sem conceito nenhum, sem amor ao seu próximo, sem respeito aos seus sentimentos. Então, cada dia mais a palavra de Deus fala que a gente tem que tratar o próximo com amor, com respeito, com dignidade, que a Bíblia é a sexualidade. O que a Bíblia ensina acerca da sexualidade? Vamos observar e aprender alguns aspectos básicos. A Bíblia nos orienta a fugir da imoralidade, que nós lemos em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Fala assim: fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor, paz, junto com os que com um coração puro pedem ajuda ao Senhor. Então, cada dia mais vamos pedir para o Senhor: Senhor, me sonda, repreenda todo mau pensamento, todo pensamento de prostituição. Não é errado você achar uma pessoa bonita, mas você não pode desejá-la. Você não pode ter o desejo pecaminoso, porque o Senhor ele reprova tudo isso. A palavra de Deus fala que na graça, se você desejou, se você pensou mal de uma mulher ou de um homem, você já o quê? Cometeu adultério. Adolescente, vamos buscar ao Senhor. Vamos orar para que o Senhor venha cada dia mais nos dar força para fugir da prostituição, da idolatria, da impureza, da fornicação. Quantos adolescentes estão namorando aí, infelizmente, sem ter idades, sem ter maturidade? Quantas jovens você vê com suas vidas paradas porque teve uma gravidez indesejada, teve uma relação que não deu certo, tirou as suas vidas, teve uma relação que foi problemática, apanhou do companheiro, levou o problema para dentro do seu lar, destruiu famílias. Infelizmente ainda tem a parte de doença sexualmente transmitível. Vamos ser guiados pelo Espírito Santo, fazer as coisas no momento certo, esperar no Senhor, confiar no Senhor, porque o Senhor ele nos guarda. Se nós estivermos diante do que? Da vontade de Deus.
Adolescente, busque ao Senhor, ore ao Senhor, espere no Senhor, que o Senhor o demais Ele fará. E para continuar, o sexo mais do que nunca deve ser partilhado com uma única pessoa, marido ou esposa. No casamento, de acordo com os princípios bíblicos, não deve haver relacionamentos sexual antes do casamento. A prática do sexo entre pessoas solteiras, a Bíblia chama de fornicação. Então, aqui fala em Efésios, só para a gente estar finalizando, em Efésios 5, versículo 5. Efésios 5, Efésios 5 e 5. Fala assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento ou qualquer idolatria tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pessoas que é influenciada pela lábia do inimigo, pessoas que é influenciada por maus conselhos, pessoas que são influenciadas por maus companhias. Por isso que diz: fuja da idolatria, fuja da fornicação, fuja da prostituição, fuja de tudo que nos leva para mais longe do Senhor. Busque ao Senhor em todo o coração. A fornicação trará um sentimento de culpa e de decepção emocional, que poderá tornar-se uma tortura constante e levá-lo à perda da comunhão com Deus. No entanto, é maravilhoso saber que a graça e o perdão divino podem alcançar a pessoa que busca a Deus e que com sinceridade e arrependimento busca o seu perdão, que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 7 ao 9. Então o Senhor, Ele cada dia mais Ele está esperando que eu e você, que chegamos a praticar algo errado, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão com o coração totalmente arrependido. Que o Senhor, Ele é o que? Ele é misericordioso, mas também é um Deus justo, um Deus que leva em consideração que o arrependimento, como Ele falou para aquela mulher adúltera, vá e não peque mais. Então, cadê seus acusadores? Nem eu mesmo te acuso, porque ela verdadeiramente se arrependeu. Então a palavra de Deus sempre está escrita: fuja da aparência do mal, não do mal em si, mas da aparência, porque ninguém é forte para o pecado. Para que o Senhor diz assim: não seja tentado, para quando cair dizer que Deus o tentou. Não, o Senhor, Ele não tenta ninguém, porque Ele é Deus e Ele não pode ser tentado pelo mal. E aqui, para nós finalizar, fala: fuja da imoralidade sexual, cultive um relacionamento mais íntimo com Deus. Procure a cada dia envolver-se com as atividades da igreja, desenvolvendo uma vida diária de oração, leitura da Bíblia. Ocupe sua mente com coisas boas e pratique exercícios físicos. Encha-se do Espírito Santo e fique firme. Também é interessante que se ocupe com coisas de Deus. Você viu que Davi era rei, e todo rei ele tinha que estar na batalha, tinha que estar na guerra, tinha que estar ocupado com alguma coisa. Assim somos nós. Você viu que Davi ficou naquele momento só no palácio. Questão de momento, ele olhou, desejou no coração e fez adultério. Assim também é na nossa vida se nós não vigiarmos. Cada dia mais vamos estar mais íntimo de Deus. Vamos buscar ao nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador de todas as coisas. Fazendo isso, o Senhor Ele se agrada.
E aqui para finalizar, fala assim: Lucy tem 13 anos e Felipe 14. Ele é conhecido na escola como um Dom Juan, pois costuma ficar com todas as meninas da escola. Luzia é uma menina crente que gosta de participar do grupo de louvor da igreja. Ela recebeu uma proposta para ficar com Felipe. Sente-se tentada e aceita. Ele insiste todos os dias. O problema é que esta está ficando cada vez mais difícil para ela resistir à tentação. O que ela deve fazer? Se estivesse na situação de Lúcia, o que você faria? Então, a palavra de Deus fala o que? Fugir da aparência do mal. Buscai ao Senhor, rejeitai todas as setas do inimigo. Cada dia mais jejum, oração. Se você está passando por uma dificuldade, peça, adolescente, para que Deus venha lhe guiar, pedir conselho aos seus pais. Se você está sendo tentado na rua, na escola, no seu trabalho, busque ao Senhor, busque o conselho dos seus pais. São as pessoas sábias, orientadas para te dar o que? Um conselho de Deus. Principalmente se for pais guiados pelo Senhor, pais evangélicos, pais que têm conduta cristã, eles sempre vão lhe dar um conselho que te leve mais próximo de Deus e que você vai ficar firme diante do Senhor. Assim eu agradeço a oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós entendemos que cada dia mais o inimigo ele tem o que? Nos proporcionado algo fácil. Mas nós não vamos ceder, porque o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é o céu, é morar nas ruas de ouro, muros de cristais. Cada dia mais vamos estar buscando ao Senhor. E que Deus venha nos dar força, nos dar um coração puro, uma mente transformada em Cristo Jesus. E a próxima lição é a número 7, né? O irmão Kel vai lecionar, fala: vença a preguiça. Essa aqui é complicado, né? Principalmente no tempo de pandemia, mas Deus vai nos dar graça. Vamos orar, vamos pedir cada dia mais que o Senhor venha abrir nossos olhos, que essa lição tenha sido de grande ajuda para cada um de nós que precisamos buscar a presença do nosso Deus, autor e consumador de todas as coisas. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, obrigado, Pai, por esse momento, que essa aula, Senhor, chegue ao coração, Pai, de cada adolescente, Senhor Jesus, que venha resistir, Senhor, toda a seta do inimigo, Senhor, toda proposta indecente, Pai. Pai, que o Espírito Santo de Deus venha cada dia mais transformar os seus caráteres, Senhor, em caráter, Pai, de santo, fiel à Tua palavra. Senhor, abençoa cada lar, Pai. Abençoa a vida do nosso irmão Kel, da sua família, Pai, de cada lar, Senhor Jesus. Dê força, Pai, para cada dia mais estar na Tua presença. Assim eu te agradeço, Pai, e te peço em nome de Jesus. Amém.